Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre fechaduras, substituição de fechaduras. Para você que teve um problema na fechadura da sua casa, você não sabe como resolver, chegou ao ponto de trocar a fechadura, muita atenção para que você não perca a viagem quando vir até a M Bastos comprar a sua nova fechadura, legal? Você tem que ter pelo menos a máquina da fechadura em mãos. Se for difícil retirar a máquina, você precisa trazer as medidas para que a gente saiba qual é a fechadura que mais vai se adequar à fechadura que você tem na sua porta. Quero começar apresentando para vocês essa fechadura. É uma fechadura utilizada em portas de metal, portas de ferro, portas de alumínio. Essas fechaduras ela tem uma complicação na hora da substituição, diferentemente das portas de madeira, que são maleáveis, eu posso fazer alteração de furação, posso aumentar o furo. A de metal não me permite isso, então ela precisa ser exatamente com as mesmas medidas, casando, por exemplo, entradas de linguetas, lingueta automática, lingueta de travamento. E o que é muito importante, essa medida de frente e essa distância do centro do cilindro até o topo da sua fechadura, ok? São as medidas mais importantes para que a gente consiga identificar o que é que você tem na sua porta, para que você consiga fazer uma substituição sem maiores dificuldades, como tirar uma e colocar outra. Agora eu quero começar a falar aqui de fechaduras para portas de madeira. Nada impede de serem instaladas em portas de metal, porém o metal tem que ter uma estrutura muito larga que dificilmente se acha metal com essas medidas. Então são fechaduras voltadas especificamente para portas de madeira. As portas precisam ter pelo menos 30 milímetros de espessura. Com menos espessura do que isso, exemplo, 25 milímetros, a porta ela fica muitíssimo fragilizada por conta da medida da máquina. Ela me pede aqui pelo menos os 30 milímetros de espessura. Um outro detalhe importantíssimo, quanto que eu tenho do centro da fechadura até o topo da porta. As medidas de mercado são 40 milímetros, como essa que eu estou com ela na mão, 45 milímetros, como esta aqui, por exemplo, e 55 milímetros, como essas outras aqui. Por que eu tenho que obedecer essas medidas? Se, por exemplo, eu tenho 40 milímetros e eu quero usar uma fechadura de 55 milímetros, eu posso, no momento da substituição, eu tenho que fazer uma nova furação de cilindro e emendar um furo com outro. E aí a sua porta ficou totalmente fragilizada, não dá para fazer essa substituição, não é recomendável. Então, traga a sua medida ou traga a máquina da sua fechadura, que a gente faz uma comparação do que é melhor você utilizar para fazer a troca da sua fechadura, correto? Um outro detalhe bacana, quanto menos distância, isso principalmente para quem vai usar uma fechadura numa porta nova, quanto menos distância eu tenho aqui, menos confortável é o uso, porque para quem tem uma mão grande, por exemplo, eu posso, na hora do giro da chave, pegar a minha mão no batente. Para portas novas, é bacana que você use distâncias maiores, e a maior que tem é a de 55 milímetros, ok? No momento da substituição, o que é importante você trazer para a loja, trazer para a M Bastos, para o vendedor, para que a gente saiba qual é a fechadura que vai atender a sua necessidade? Essa altura e essa distância do centro da chave até o topo da sua porta, ok? Isso é imprescindível, principalmente para a substituição de portas de metal. Sem essas medidas é muito provável que você leve uma medida errada e não consiga fazer a substituição. Agora nós temos aqui fechadura para porta de madeira, nada impede de ser usada em portas de metal, porém tenha muito cuidado de saber quanto é que tem a estrutura da porta de metal, por isso que a gente costuma dizer que são fechaduras específicas para instalação em madeira, por conta da medida da caixa dela. Essa fechadura aqui, ela tem 40 milímetros. Onde estão esses 40 milímetros? Os 40 milímetros estão na distância do centro da chave, aqui eu sigo uma linha reta no centro da maçaneta também, até o topo da porta. Essa medida, ela é muitíssimo importante para você que vai fazer a substituição, tá? Se for possível,
traga a máquina. Não é possível? Me traga essa medida, traga para o vendedor essa distância, que aí você não tem como errar na substituição da sua fechadura. Essa outra fechadura é uma fechadura com a maior distância que você vai encontrar aí no mercado, tá? Das medidas padrão, essa é a maior. 55 milímetros. A mesma regrinha para medição, que é do centro da chave até o topo da porta. Traga essa medida ou traga a sua máquina para a gente comparar o que você precisa, com precisão inclusive, para fazer a troca da sua fechadura. Uma outra medida bastante usada, na verdade ela já foi muito usada. Existe até uma dificuldade de se encontrar essa fechadura com essa medida, principalmente em lojas de bairro. Você tem que ir em lojas especializadas e como a M Bastos é especializada em ferragens, aqui você encontra a medida de 45 milímetros. Do centro da chave até o topo da porta eu tenho 45 milímetros. Se você tem uma porta antiga, eu digo de 10 anos para trás, você normalmente vai encontrar essa distância. Está tendo dificuldade de achar fechadura nessa medida? Vem para a M Bastos que nós temos uma solução para você. A gente tem com espelho inteiriço e ela com roseta, tá? Então essa fechadura aqui é uma fechadura difícil de se encontrar no mercado, mas na M Bastos você encontra. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é a questão do designer da fechadura. Nós estamos vivendo momentos de mudanças de ideias, de gostos. Então hoje as fechaduras elas vieram com uma inovação bastante interessante nas cores, nos desenhos, nos detalhes. Então eu quero te apresentar, por exemplo, fechadura que tem uma cor num tom rosé gold. Para você que tem um ambiente que conversa com esse acabamento, olha só que interessante esse acabamento que fugiu daquele velho cromado, do velho LO, que é o oxidado, tá? Ou do escovado, tá? Velho entre aspas, pessoal, continua em uso, mas para quem quer inovar, olha só que bacana, que interessante. E as linhas quadradas dessa fechadura denotam aqui uma modernidade, tá? Uma tecnologia. Outra cor que está super em alta, bastante legal, bacana, é o aço cortem, uma cor que foge do convencional. Ela dá uma ideia de enferrujado, envelhecido e casa muito bem com tons acinzentados, com chão queimado, coisa do tipo. É muito bacana para ambientes assim. Dê uma inovada na fechadura para você que está fazendo aí ou substituição ou instalando em portas novas. Aqui nós temos uma fechadura que ela é de aço inox. É o melhor metal para fechadura, principalmente para quem mora aí no litoral, que tem a questão da maresia, para quem mora em ambientes onde existe uma certa umidade, como serra. Pessoal, aço inox 304. Ela vai resistir à umidade, pode trabalhar até mesmo no tempo, ok? São fechaduras que vão te dar uma durabilidade, uma vida útil muito mais prolongada. E eu quero te mostrar aqui essa fechadura que, para quem gosta, ela é mais encorpada, tem um espelho inteiriço diferente dessas outras ideias que são rosetas. Elas ficam com um acabamento mais limpo, mas se você quer algo mais imponente na sua porta, temos também a opção com espelho inteiriço, tá? No caso da substituição é bacana que ela cobre furação de parafuso, ela cobre marca que ficou na porta. É muito interessante para você, se você tiver essa necessidade. Pessoal, quero apresentar para vocês aqui uma fechadura super diferente de tudo que você já viu. Essa é a conhecida fechadura Bling Bling. Ela é muito utilizada, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Você já deve ter visto uma fechadura com esse estilo em filmes. É uma fechadura que deixa a porta mais imponente e com um estilo assim maravilhoso. Interessante que ela é uma fechadura indicada para portas novas. Por quê? Porque ela não tem uma máquina grande como as fechaduras convencionais. A máquina dela é bem pequena, tá? Essa é a máquina da lingueta automática, que é separada da máquina tranca ela. Essa é a máquina da tranca. Não fica de lados opostos na porta. Aqui nessa apresentação no cepo, elas estão em lados diferentes por conta do tamanho que nós temos aqui para fazer essa apresentação, ok? Ou seja,
essa tranca também trabalha nesse mesmo topo junto com essa lingueta, tá bom? Então, esse é o lado externo, olha só que arrojado, que diferente, uma alça fixa. Eu abro ela por meio do gatilho se essa porta estiver destrancada da sua tranca de travamento, ok? Então, eu estou do lado de fora, apertei o gatilho, eu tenho acesso ao ambiente interno. Esse cilindro, ele fica do lado externo, então para quem tem a chave e essa porta, por exemplo, está trancada, foi trancada pelo lado interno, com a chave eu faço a abertura, ok? E aciono o gatilho para entrar. Do lado interno, olha que limpo, que diferente, é só essa bolinha de fácil acionamento, muito leve. Eu vou ter, além da bolinha, essa tranca na mesma direção, ok? Para fazer o travamento dessa porta. E olha só que imponente é esse pino de travamento. Ele é bem resistente, dá uma segurança bacana para o seu ambiente, tá? E não precisa de chave do lado interno, basta utilizar a tranqueta. Quero te apresentar aqui o lado interno dessa fechadura. Nós temos aqui uma tranqueta que vai vir alinhada a essa maçaneta, ok? Basta um giro e a porta está trancada. Olha só o pino, que imponente, que robusto, te proporciona uma segurança legal, tá? Fora que ela deixa a porta um tanto que limpa do lado interno. Acionamento fácil, eu abro e fecho. Detalhe, não preciso de chave do lado interno, tá legal? Pessoal, na M Bastos tem essa fechadura Blim Blim, um produto muito legal. E eu quero dar aqui um recadinho para vocês. Se você gostou do vídeo, tem um conteúdo legal aqui para você, não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. E detalhe, se você tem alguma dúvida, põe aí a sua pergunta e a gente com certeza vai te responder com muito prazer. Um forte abraço e até a próxima.